Pessoal, eu sei que eu tenho sido aí um verdadeiro profeta do apocalipse, trazendo notícias aí estarrecedoras a respeito do futuro econômico do Brasil e do mundo no geral, mas preciso trazer mais esta notícia aqui, mais esta análise a respeito dessa bomba econômica que tem tudo para estourar no próximo ano aqui no Brasil, já nos pegar de jeito aí em 2023, é o que tudo indica, inclusive analisando fatores políticos, algumas decisões políticas recentes do governo que vai assumir a partir de 1º de janeiro, logo agora. Então já vamos mais ou menos prevendo o cenário econômico que nos aguarda. Vamos dar uma olhada aqui nessa bomba econômica. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão valeu demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui nessa análise, então, que está no site aqui do E-Investidor do Estadão, né? Tem um ou outro ponto aqui do qual eu discordo desse texto no geral, mas ele indica pontos importantes e relevantes aqui do ponto de vista econômico para nós analisarmos o futuro próximo do nosso país, porque 2023 já está logo aí diante, né? Então, eles tratam logo aqui de início de falar dessa armadilha fiscal que foi formada nos últimos anos aqui e como isso vai impactar os ativos de risco, ou seja, o Ibovespa, as ações como um todo, todos esses ativos um pouco mais especulativos, eles tendem a sofrer mais num cenário de incerteza econômica que provavelmente é o que nos aguarda a partir do próximo ano. Então vamos olhar aqui essa notícia. Então a notícia começa dizendo aqui que há 2 anos essa bomba fiscal começou a ser armada nas contas públicas do Brasil por causa da pandemia. A gente sabe bem dessa situação, o que aconteceu e como isso elevou os gastos públicos do Brasil, ao mesmo tempo em que diminuiu a arrecadação, diminuiu a produtividade como um todo, a riqueza do país diminuiu, consequentemente o Estado deixou de ganhar em cima da sociedade, aí, arrecadando impostos, né, roubando impostos da população. Ele teve uma arrecadação menor também nesse período e teve uma despesa consideravelmente maior, o que fez a dívida pública crescer muito e criou aí um cenário pouco favorável para a manutenção de uma solidez econômica, né, uma economia mais estável por parte do Estado nos anos seguintes. Então eles começam citando isso aqui e dizendo que essa bomba já tem prazo para estourar no colo dos investidores. Então eles citam aqui que a situação do coronavírus em março de 2020 foi o gatilho que iniciou toda essa situação aí. Então atividades precisaram ser paralisadas, o que dá um baque na economia. O governo teve que criar o auxílio emergencial, o benefício emergencial também, pouca gente lembra, mas teve o benefício emergencial, foram aí na faixa de 20 bilhões de reais gastos com esse benefício aí também, então não pode ser deixado de fora dessa conta. Então eles mencionam aqui acertadamente que esse valor ficou fora do teto de gastos, porque era uma questão emergencial e tudo mais, a gente sabe bem, a gente lembra bem como aconteceu, não tem tanto tempo assim. E aí vem um ponto aqui que eu acho que eles erraram um pouco na definição. Eles disseram aqui que no final de 2021 o auxílio emergencial, que foi aqueles R$ 600 pago para empresários, aí, empreendedores, pessoas aí de autônomos, enfim, pessoas que não tinham uma renda fixa mensal aí, que precisaram parar suas atividades, receberam do governo justamente para compensar essa paralisação obrigatória de suas atividades. Então o auxílio emergencial foi para essas pessoas, pessoas que tinham uma renda própria até então e que precisaram ou diminuir essa renda ou parar totalmente com essa renda aí, então receberam esse auxílio para ajudar a pagar as contas. Então auxílio emergencial foi isso. Mas eles disseram aqui que após o fim do auxílio emergencial, ele foi sucedido pelo Auxílio Brasil, o atual Auxílio Brasil, ou seja, se tornou um programa social, dando a entender aqui que um programa se transformou no outro, quando na verdade o Auxílio Brasil não veio em substituição ao auxílio emergencial, ele veio substituir o Bolsa Família, na verdade complementar o Bolsa Família. O governo Bolsonaro pegou o Bolsa Família, trabalhou nesse projeto aí, colocou valores, enfim, algumas modificações de regras aí, e transformou no Auxílio Brasil. Então, aqui, no meu entender, eles se equivocaram ao equivaler uma coisa a outra. O auxílio emergencial foi temporário, acabou totalmente. O Auxílio Brasil, que tem um nome parecido apenas, continuou com aquilo que havia já em relação ao Bolsa Família, apenas modificou um pouco. Então uma coisa não substituiu a outra, acho que eles se equivocaram aqui. Mas enfim, no geral, o diagnóstico deles continua correto. Então eles mencionam aqui que esse Auxílio Brasil passou para R$ 600 depois,
então seria R$ 200 a mais aqui, um incremento excepcional. Como Milton Friedman nos ensina, não existe nada mais permanente do que um programa temporário de governo, então, obviamente, o governo trataria logo de manter isso, seja o governo Bolsonaro, seja o governo Lula, esses R$ 600 aí, que é o valor final do Auxílio Brasil no final desse ano aqui, seria mantido de uma forma ou de outra para o ano que vem, porque ninguém gosta de diminuir benefícios sociais. Eles até citam aqui que os dois candidatos principais prometeram manter esses R$ 600 aí para os participantes do programa. E aí esse Gustavo Cruz aqui, que é um estrategista da RB Investimentos, disse aí que a grande dúvida era como isso seria pago, né? Que eles queriam pagar, isso era um fato, mas como seria pago era a grande dúvida. Porém, com a vitória do Lula, então essa dúvida aumentou ainda mais e, segundo esse especialista aqui, essa vitória do líder do PT adicionou potência à bomba fiscal. Então já havia essa situação, essa pressão fiscal vinda lá de trás, foi sendo mantida aí de uma forma ou de outra pelo governo Bolsonaro, com privatizações, com redução de impostos, enfim, uma coisa compensando aí esse aumento do aparelho estatal, da máquina estatal. Porém, com a chegada do PT ao poder, a coisa muda de figura. Por quê? Ele disse aqui que caso Bolsonaro tivesse sido eleito, provavelmente seu governo seria de maior responsabilidade com as contas públicas. Isso aí, na verdade, a gente sabe bem que seria dessa forma. É um fato que Bolsonaro teria uma economia muito mais estável do que qualquer outro governo que estava concorrendo com ele, especialmente o governo do Lula, né? Então ele teve uma economia muito estável aí, embora tenha tido a questão da pandemia e tudo mais, porém ele conseguiu entregar resultados bastante satisfatórios no final das contas, né? Ele acrescenta aqui que Bolsonaro teria dificuldade para pagar esse Auxílio Brasil no ano que vem, mas nos anos seguintes também a despesa do programa seria acomodada no orçamento por meio de reformas, desonerações e diminuição do Estado, que foi o que a gente viu o Bolsonaro a duras penas, com todo o establishment lutando contra, fazendo, né? Então, provavelmente ele continuaria fazendo isso e com muito mais facilidade, agora com um Congresso mais favorável às políticas liberais. Porém, com o governo Lula, a gente sabe que isso aí foi para as cucuias, né? A PEC de transição aí, a PEC do rombo do teto de gastos, já está aí para fazer toda sorte de loucuras econômicas que a gente já esperava. O PT quer entrar no governo com um cheque em branco para gastar como se não houvesse amanhã. Então, esse especialista continua dizendo que com Bolsonaro, nos próximos 4 anos, a coisa se encararia assim de forma mais aberta e responsável. E essa PEC da transição do Lula não leva sob esse olhar a discussão a respeito do Auxílio Brasil e de outros gastos também. Já um outro especialista aqui, o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, e um outro aqui, com economista, Benedito, né? Só tem o nome dele aqui, Benedito, não sei quem que ele é na verdade, né? Mas o Jason Vieira disse o seguinte: a PEC da transição já é uma enorme bomba fiscal, é uma bomba nuclear, olha só a expressão que ele usa, bomba nuclear fiscal, que traz um peso muito grande na perspectiva de crescimento econômico. Esse aqui é sempre o ponto, né? Quanto mais o Estado gasta, quanto mais ele se endivida, pior fica a economia de um país. Não existe isso de que o Estado vai gastar mais para desenvolver a economia. Não, é justamente o contrário. Quanto mais o Estado gasta, quanto mais o Estado se endivida, pior a economia do país fica, porque esses recursos têm que vir de algum lugar. Ao contrário do que esses malucos da teoria monetária moderna dizem, impressão de dinheiro não leva a lugar nenhum, causa apenas inflação, causa apenas destruição do tecido econômico muito bem articulado pelas forças do mercado em si. Então, quando o governo aumenta os seus gastos, ele precisa tirar esse dinheiro da iniciativa privada. Como? Aumentando impostos, o que governo nenhum gosta de fazer, eventualmente acontece, mas isso aí tira mais recursos da iniciativa privada, ou então aumentando a dívida, aumentando a sua dívida. Por um lado, ele vai ter que imprimir dinheiro para custear isso, para pagar essa dívida futuramente, o que vai penalizar toda a sociedade, penalizar o setor econômico como um todo. Por outro lado, também ele vai retirar crédito do setor privado, né? Empresas aí que poderiam pegar empréstimos mais facilmente terão que concorrer com o governo, que vai tomar recursos emprestados para conseguir custear suas novas dívidas, né? Então, isso aí pesa muito no crescimento econômico do país, faz ele se desacelerar
consistentemente, e é isso que ele diz aqui. E aí esse tal Benedito diz aqui que o problema dessa bomba fiscal não é só o valor do Auxílio Brasil, que a gente sabe que é uma pequena parte apenas da PEC da transição, mas também tudo que vem junto, toda a mentalidade envolvida aí. Por um lado, a mentalidade desenvolvimentista que o PT já utilizou no passado, né? Políticas fiscais expansionistas, uma coisa de aumentar o gasto público para desenvolver a economia, e também outra coisa que o PT sempre se mostrou bastante profissional em fazer, que é gastar dinheiro em negociações aí com o Congresso, né? Que gastos na negociação para que a PEC fosse aprovada, ou seja, dá-se dinheiro para o governo federal gastar mais e o governo federal abre as pernas para que o Congresso Nacional também gaste mais em suas próprias necessidades ali, ou seja, uma mão lava a outra para que essas duas mãos possam enfiar nos nossos bolsos, tomar o nosso dinheiro no final das contas. E aí isso, como é de se prever, ele vai ter um impacto negativo no Ibovespa, né? Imagina-se aqui que haverá uma grande volatilidade em 2023 para as ações no Brasil como um todo, especialmente para ações que estão diretamente vinculadas ao governo federal, como é claro a Petrobras, né? Também tantas outras estatais que são negociadas aí em bolsa, tem parte do seu capital aberto, né? O seu capital todo aberto, mas parte dele negociado em bolsa, né? Então há uma previsão de que isso aí vai sofrer uma grande volatilidade no ano que vem, especialmente quando essas políticas começarem a ser colocadas em prática. Eles dizem aqui que talvez possa haver um voo da galinha nos 2 primeiros anos do mandato Lula, porque isso já aconteceu antes. Essas políticas expansionistas, desenvolvimentistas, elas têm uma característica de parecer boas no primeiro momento, elas trazem um resultado positivo aí porque aquecem a economia no curto prazo. No longo prazo elas são terríveis, elas são totalmente deletérias à economia do país, né? Então é o que ele fala aqui, pode ser que nos 2 primeiros anos aí do mandato do Lula a gente veja até um crescimento da economia, um aquecimento da economia, mas o que vai vir depois vai ser uma coisa terrível, uma tragédia talvez até sem precedentes na nossa história. E aí é aquela questão, né? Uma vez que o governo não tem responsabilidade fiscal, a inflação sobe muito, isso aí já prejudica a economia como um todo, e também aí o governo, por um lado, ele tem que aumentar a taxa de juros para conter a inflação, e também tem que aumentar a taxa de juros para atrair mais empréstimos para custear a sua própria dívida. Então, juros mais altos dificultam a atividade das empresas, muitas delas precisam se capitalizar, se financiar para aumentar as suas atividades, ou até mesmo para ter um capital de giro, enfim, por diversas necessidades, e elas acabam sendo aí pressionadas por esses juros que aumentam cada vez mais conforme o governo vai lançando mão dessas políticas aí, seja de contenção da inflação, seja de aumento de sua própria dívida. E aí, hoje nós já temos empresas com dificuldades na linha financeira dos balanços, porque os juros já estão altos, e a tendência é isso aí piorar cada vez mais e acabar se tornando aí, então, o fator decisivo, crucial para estourar aí essa bomba econômica que vem sido armada nos últimos anos, né? Parece que, infelizmente, teremos tempos econômicos difíceis pela frente. Mas aí, o que você achou dessa notícia? Deixa aí embaixo o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.